Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia do presente que Deus nos deu, para que pudéssemos meditar em quem Ele é, para que pudéssemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para que o ar enchesse nossos pulmões e nós pudéssemos também ser gratos por tudo que Deus tem feito, por quem Ele é, por tudo que Ele já fez por nós, pelo preço que Ele já pagou pela nossa redenção. Mais um dia para não murmurarmos, mas para agradecermos. Amém? Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus que podemos aprender da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos da Bíblia, Jeremias 30 até o capítulo 33, uma parte maravilhosa do livro de Jeremias. Nós ouvimos até aqui muito sobre o juízo de Deus, quando o cântico dos noivos e das noivas cessariam, ou seja, não ia ter festa mais, não ia ter casamento mais, ia ter só dor, tristeza, desolação. Mas agora começa-se de novo a falar sobre restauração. Então esse trecho, inclusive, não foi pensado, mas esse trecho que ficou para o dia de hoje, que é do 30 ao 33, é exatamente o trecho conhecido como o livro da consolação ou o livro da esperança. É o rolo específico, né, dos escritos de Jeremias que vão falar sobre restauração, sobre esperança, e é uma parte muito linda da Bíblia. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre esse trecho. Deixa eu cumprimentar aqui essas amadas que entraram, a Tamara e a Nilde. Deus abençoe vocês. Não vi vocês no domingo à noite, fiquei com saudade. Que Deus abençoe, que vocês estejam tendo uma semana abençoada e que essa semana continue, né, abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, a glória é tua, tudo pertence ao Senhor, a terra, o céu, tudo que neles há, tudo é teu, Senhor, e o Senhor dá a quem o Senhor quiser. Nós somos teus filhos, nós somos amados por ti, sabemos disso. Nós recebemos, ó Deus, a tua redenção, a tua salvação por meio do sangue do teu Filho, Jesus. Não negligenciaremos o teu Espírito, Senhor, não abriremos mão dessa aliança. Nós queremos mais de ti. Abra os nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver, nosso coração esteja sensível para compreender, que o Senhor nos ensine mais, ó Deus. Nos ensina mais, nos ensina um pouco mais, nos dá mais uma porção hoje, Senhor, da tua palavra. Capacita o teu povo, Senhor, para permanecer com paciência, sem desistir da promessa. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que nós não conseguimos, naquilo que o ser humano não consegue, pelo teu Espírito. Convença-nos, ó Deus, ensina-nos a tua palavra. Coloca essa lei no nosso coração, Senhor, para que estando aqui no nosso coração nós não venhamos pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Cacá, seja bem-vinda. Quero aproveitar já o inicinho para mandar um abraço para minha mãe e para dona Leni, que assistem gente todas as noites. Ontem eu esqueci de mandar um abraço para elas. Então, para hoje, ó, um beijo para vocês. Obrigada por sempre assistir toda noite. A minha irmã também me cobrou, falou: eu vejo suas lives todos os dias, então você fala meu nome lá. Eu sei que tem muita gente que assiste depois, né? Não consigo lembrar de todo mundo, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, principalmente vocês da minha casa, mamãe, Ruth, minha irmã, que sempre estão apoiando meu ministério, que estão sempre caminhando comigo. Como é bom ter vocês, não apenas na minha família de sangue, mas como família também espiritual. Como é bom quando a sua família de sangue é também sua família espiritual. Eu sou duplamente agradecida a Deus pela vida de vocês. Amo vocês. Então vamos lá? Hoje nós vamos começar então o capítulo 30 do livro de Jeremias, como eu já falei, do 30 ao 33, livro das consolações, ou livro da esperança. Deus já falou muito com Jeremias, através de Jeremias. Vai ter guerra, fome, doença. Vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter morte, vai ter fome. Mas agora Deus começa a mudar esse tom de juízo para um tom de vai ter restauração. Vou trazer vocês de volta, tem esperança para vocês. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Eu não vou destruir Israel por inteiro. Existe um futuro para vocês. E é muito lindo esse texto. No capítulo 30, para começar, a Bíblia diz que o Senhor deu uma mensagem para Jeremias e Deus ordenou que Jeremias registrasse as palavras dele. Gente, Deus é um Deus geracional. Ele não se preocupa só com a minha vida, a vida da Lorena aqui 2025. Não, como ele é um Deus eterno, ele sabe que aquilo que a gente vive aqui hoje pode ecoar para as próximas gerações. Então Deus está dando uma estratégia para Jeremias, porque imagina que tudo que Jeremias falou ficasse ali.
Só para aquele período. Nós não estaríamos aqui nos deliciando da palavra de Deus, aprendendo tudo dessas profecias atemporais que Deus deu através de Jeremias. Tem até uma parte do livro, hoje eu estava lendo sobre o livro de Jeremias no dicionário bíblico Wycliffe, e tem um trecho lá que eu até transcrevi aqui que fala assim, ó, o mundo bíblico tem uma dívida com Baruque. Quem era Baruque, gente? Baruque era esse grande secretário fiel, um escriba que ajudava Jeremias, e não apenas um secretário, mas um grande amigo de Jeremias que ficou o tempo todo com ele, e ele transcreveu uma boa parte aqui dos textos que Jeremias mandou ele escrever. Principalmente teve uma época que Jeremias estava preso, e aí o que Jeremias fez? Ele não podia ir lá pregar, ele mandava Baruque escrever e ler para as pessoas. Então eu achei muito linda essa frase. O mundo bíblico tem uma dívida com Baruque. E é muito lindo isso, porque Deus é um Deus que ele não se preocupa só com esse espaço do tempo, mas ele está falando para Jeremias, tudo que você está falando aí, eu vou usar, meu filho. Essas palavras, quem nunca, gente? Quem nunca Deus usou a palavra para falar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração? Quem nunca foi movido pela palavra que diz a esperança para o teu futuro? Com quem Deus nunca falou? Lá em Jeremias 33, pergunte-me e lhe contarei coisas maravilhosas e ocultas que não sabes. Se você me buscar, eu vou te contar de coisas ocultas. Tô lendo essa versão aqui, né? Às vezes é diferente. Mas então tudo isso aconteceu porque Deus falou para Jeremias, registra, deixa guardado, deixa preservado cada palavra que eu tenho falado para você. Graças a Deus por isso, que essas palavras ecoaram e chegaram até aqui, século 21, minha vida, sua vida. E isso a gente vai entender também para levar para a prática das coisas que Deus tem nos usado para fazer. A gente não pode ter esse pensamento que é só para nós e para a gente colher o fruto. Não, o fruto que nós temos gerados vão alcançar as próximas gerações. Né? Eu tenho certeza que, por exemplo, essas lives que estão acontecendo aqui vão ficar aqui, as pessoas continuam vendo se quiserem, quem sabe talvez daqui a um ano Deus faz com que alguém se depare com uma dessas lives que estão sendo ditas aqui e possa edificar a vida de alguém. Deus é um Deus atemporal. Levando para a prática, nós podemos colocar a palavra e o nosso testemunho na vida dos nossos filhos e dos nossos discípulos, a ponto de que eles também vão transcrever, vão transmitir, na verdade, tudo aquilo que nós dizemos para as próximas gerações, até que Jesus volte. Amém? Oi, Vanilda, minha sogra querida, como é que você está, Vanilda? Você melhorou? Nós estamos bem, graças a Deus. Hoje eu tô bem melhor. Ontem eu ainda estava um pouquinho enjoada, mas já comendo, já com mais energia. Mas hoje eu tô bem. Moça, você tá bem hoje? Falou que tá ótimo também. Graças a Deus. Domingo a gente tava só o pó, gente. Nós fomos almoçar na casa da minha sogra querida, que fez a melhor feijoada do mundo, que eu ainda pude saborear um pouco, mesmo não estando passando muito bem. E quando eu cheguei lá, eu falei com ela, Vanilda, nós não estamos bem. Ela falou, nós também não. Mesmo assim, Deus nos deu um tempo muito precioso, né, Vanilda? Vendo as meninas ali da ginástica rítmica. Infelizmente, perdemos a apresentação de prata ali junto com vocês, mas... Ai, gente, Deus é bom, mesmo nos dias maus Ele está conosco, né? Amor, quando você puder, você traz um copo de água pra mim? Esqueci de trazer. Então, Deus mandou para Jeremias registrar tudo aquilo que Deus estava falando com ele. Por quê? Porque ia chegar um dia que Deus iria restaurar o povo. Lembra que eu contei ontem que até o próprio Daniel... Depois de quase completo o exílio, depois de quase os 70 anos completo, Daniel tem acesso àquilo que Jeremias escreveu. E aí Daniel tá lendo lá no capítulo 9 que Deus prometeu que o exílio seria de 70 anos. Então, por que tudo isso aconteceu? Porque Jeremias obedeceu à voz de Deus, que deixa registrado. Porque um dia eu vou restaurar. E essas palavras vão ser a prova de que eu sou o Deus que falo do futuro antes que ele chegue, porque eu sou onisciente, porque eu sou onipresente, porque eu sou onipotente. Amém? Deus começa a profetizar então, eu vou quebrar o jugo que está sobre o seu pescoço, vou arrebentar suas correntes, vocês não vão ser mais escravizados por estrangeiros. Versículo 9 do 30, meu povo servirá ao Senhor seu Deus e ao descendente de Davi. Ou seja, uma referência aqui messiânica, né? Uma profecia que diz respeito a Jesus, que é o descendente de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi, obrigada.
Por isso que ele é chamado de, né, o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de a raiz de Davi, né? O rebento de Jessé. Por quê? Porque esse é o Senhor Jesus, que é eterno, que é a profecia cumprida de que sempre haveria um descendente de Davi no trono, porque Jesus vive e reina eternamente. Amém? Oi, mãezinha, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor Jesus. Como é que você tá? Tá tudo bem? Na verdade, você não tá muito bem, né, mãe? Mas nós oramos pela sua restauração, da sua saúde completa. Que essa gripe vai embora, em nome de Jesus. Gente, como nós temos parecido por enfermidades, né? Mas o Senhor não desperdiça nada, usa de tudo para nos ensinar, para quebrantar o nosso coração, para mostrar a nossa dependência e também para demonstrar o seu cuidado. Tá mal ainda, mãe? Oh, meu Deus do céu. Jesus Cristo te dê saúde, em nome de Jesus. Então, gente, Deus vai falar através de Jeremias, olha, eu vou restaurar vocês. Eu vou levantar um renovo, eu vou levantar um descendente de Davi, vou trazer vocês de volta dessa terra. Israel vai voltar, vai ter uma vida de paz e de sossego, ninguém o assustará, porque eu estou com você, eu o resgatarei. Olha que lindo, eu estou com você. O povo aqui estava num tempo ali de exílio, estava num tempo aqui de tristeza, de caos. E Deus está falando, eu estou com vocês. O que está dizendo aqui? Ele é um Deus que é incondicional. É um Deus de amor incondicional. Mesmo o povo tendo aberto mão da aliança, o povo quebrou a aliança, mesmo assim Deus está aqui dizendo, eu não vou abandonar vocês. Por mais que vocês tenham me abandonado, eu jamais abandonarei vocês. Eu estou com vocês e eu os resgatarei. Versículo 11. A Bíblia diz no versículo 11 também assim, olha, eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que você fique impune. Seu ferimento é incurável, é uma ferida grave, não tem ninguém que pode socorrer, não há remédio para sua ferida. Mas aí no versículo 17 ele vem com a promessa de restauração. Eu vou restaurar sua saúde e vou curar a sua ferida. Isso é muito lindo porque Deus está dizendo, olha, eu preciso punir vocês. Mas esse sofrimento não é para destruí-los, é um sofrimento para purificá-los. Sabe, Deus não queria destruir o povo. Ele iria permitir todo aquele exílio, dor, tristeza, não para acabar com Jerusalém, mas para purificar Jerusalém do seu pecado. Vocês vão ter que passar pela prova, uma vez que vocês escolheram estar longe de mim. Não era necessário passar por tudo isso, mas uma vez que vocês pecaram, deverão ser purificados através da consequência do pecado de vocês. A consequência tem que ser aplicada, a minha justiça deve ser aplicada. E é por isso que eles tiveram que ir para o exílio. Mas Deus está dizendo, essa ferida que é incurável, eu vou curar. Eu vou curar essa ferida, vou tratar com as nações ao redor de vocês, vou destruir as nações, mas vocês permanecerão. Pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com quem ninguém se importa. Mas eu, o Senhor, digo, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio vai voltar a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão. Farei meu povo multiplicar e não diminuir. Vou honrá-los e não humilhá-los. Seus filhos vão prosperar como no passado. E eu estabelecerei vocês como uma nação diante de mim. Vocês vão ter o próprio governante, apontando para Jesus. Vocês vão ter o próprio governante e ele virá do meio deles, ou seja, ele será judeu. Não vai ser do gentio, não, vai ser judeu. Jesus era judeu, né? Da parte que cabia ali da sua vinda aqui de Maria, né? Da sua natureza daqui da terra humana. Vocês serão o meu povo, porque Jesus é eterno, né, gente? Deixa eu explicar. Jesus é Deus. Então, quando a gente fala que Jesus é judeu, a gente está dizendo da parte que ele veio aqui encarnado do ventre de Maria. Mas na sua essência, Jesus é de eternidade em eternidade. Ele sempre existiu. Ele sempre é. Assim como o Pai é eterno, não tem início nem fim. Amém? A Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido imolado desde antes da criação do mundo. Jesus já estava lá, ele é a própria sabedoria. A Bíblia diz em João 1 que por meio da sua palavra, do verbo vivo,
tudo veio à existência. Então, quando a gente fala que Jesus é judeu, a gente diz ali da sua natureza encarnada, como homem, tá bom? Então, esse versículo 21 tá falando assim, ó, voltarão a ter o próprio governante que virá do meio deles, eu o aproximarei de mim. Pois, quem ousaria se aproximar por conta própria? Nós nunca poderíamos nos aproximar de Deus, porque Deus é santo. E nós somos pecadores, temos uma natureza pecadora. Quem se aproximaria de Deus por conta própria? Impossível. Mas aí vem Deus e diz, pode deixar que eu mesmo vou me aproximar de vocês. Isso é tão lindo, porque inclusive no capítulo 31, versículo 3, fala assim para Israel, eu te amei com amor eterno e com amor leal te atraí. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, em outras versões, né? Então Deus está dizendo, olha, o meu amor é eterno e é incondicional. Mesmo que vocês não possam se aproximar de mim por conta própria, eu digo, tenho atraído vocês a mim, por minha benevolência, por minha benignidade, por causa do meu amor leal, eu os atraio para mim. Glória a Deus por isso. Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse que nós mesmos sendo pecadores, envia o Filho unigênito para morrer numa cruz, para se fazer maldição, para se fazer escárnio, para se fazer ali humilhação. E ele se permite morrer numa cruz e se expor numa cruz diante dos seus acusadores. Mesmo nós sendo pecadores e rebeldes, ele escolheu nos amar. Ele escolheu, ele nos atraiu. Amém? Gente, se isso não nos bastar, nada mais vai nos bastar nessa vida. Nada vai nos bastar. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Deus está sempre nos atraindo. Sempre. Ele usa de tudo e de todos. Às vezes nós estamos com os olhos tão tapados, nossos ouvidos estão tão tapados que a gente não consegue perceber. Mas Jesus está sempre chamando a nossa atenção. Esses dias eu fui numa sorveteria, tinha uma plantinha lá. E quando eu olhei para aquela plantinha, ela era tão diferente, eu falei, gente, como que Deus é criativo, sabe? Deus começou a falar comigo daquela planta. Como que a natureza é diversificada, como que Deus é eterno em toda a sua imaginação. Gente, Deus é... Às vezes as pessoas falam, nós vamos passar a eternidade só falando santo, santo, é muito chato. Vocês não têm noção. A gente não tem noção. A mente criativa de Deus é infinita. As coisas novas que nós vamos presenciar no passar de anos, bilhões de anos e trilhões de anos, é inesgotável, porque Deus é uma fonte inesgotável. É até difícil falar. Quem somos nós para entender com a nossa mente pequena? Graças a Deus que Ele nos atrai. Mas o que eu estou dizendo? Uma plantinha Deus usa para falar conosco sobre o caráter dele, sobre a mente dele, sobre a criação, sobre a eternidade. Às vezes a gente só não está ouvindo por causa dos ruídos. Por causa que nós estamos ouvindo tantas coisas, tantas pessoas que nós não estamos conseguindo parar para ouvir Deus. Então é hora de diminuir os ruídos. Sair um pouquinho do celular. Quando acabar a live, desliga o celular um pouquinho. Se você tem tempo, vai pro seu quarto. Não ouça só a live, leia a Bíblia. No silêncio, peça ao Espírito Santo para te revelar. Fala assim, às vezes a Lorena fala aquelas coisas lá, mas não consigo ver nada disso. O senhor pode falar para mim? Porque inclusive tem uma promessa aqui que a gente vai ler no capítulo 31, na verdade, que vai falar assim, olha, a aliança que eu faço com vocês vai ser diferente dessa que eu fiz com Moisés. Porque a minha lei não vai ser mais escrita em tábuas de pedra. Agora eu vou colocar a minha lei no coração do meu povo. E ninguém vai precisar de outra pessoa para explicar, porque todos me conhecerão. Ou seja, quando você entra para dentro do quarto, você se deleita com a palavra e fala com o Pai que está em secreto, mesmo sem o auxílio de um sacerdote, de um pastor, de um profeta, Deus, por meio do Espírito Santo, vai se revelar ao seu coração. Qualquer um, do menor ao maior. E quando falo do menor ao maior, tá falando assim, do de menos importância para o de maior importância. O que tem o maior cargo da igreja para o que não tem cargo nenhum. Para a pessoa mais rica e para o mais pobre. Para o mais honrado da sociedade e para o mais marginalizado. Aquele que buscar de todo o coração vai encontrar. E Deus vai escrever no próprio coração dessa pessoa o que Ele quer que seja feito. E aí a gente vai obedecer a Deus não mais por causa de um conjunto de regras, mas por amor. Mas nós vamos chegar lá. Eu já estou adiantando tudo. Hoje eu estou bem assim, indo à frente aqui do tempo. Mas vamos lá. Dani, seja bem-vinda, minha companheira de live. Jesus te abençoe, viu?
Que Deus te abençoe grandemente. Estamos aqui meditando no capítulo 31. Eu terminei, né, do 30? Sim, terminei. Os únicos dois que eu marquei aqui que eu não falei do 30 é que ele fala: vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Vai repetir no 31. E ele também diz no finalzinho aqui, ó: em dias futuros vocês entenderão tudo isso. Tá nessa versão, tá assim. Como é que tá na versão de vocês aí, gente? O finalzinho do capítulo 30. Na minha versão tá assim: em dias futuros vocês entenderão tudo isso. Se alguém puder escrever aqui pra mim. Vocês viram que eu aprendi a colocar nome na live? Vocês viram? Coloquei lá em cima, Jeremias 30 ao 33. Ai, gente, a gente vai aprendendo, né? Glória a Deus. Ah, tinha uma coisa que eu queria fazer também, não sei se eu fiz, eu acho que eu fiz. Tirar os pedidos de participação ao vivo. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz. Porque às vezes quando a pessoa entrava, ela pedia sem querer desativar pedidos para entrar ao vivo. Pedidos para desativar. Ah, aleluia. Tô aprendendo, gente. Glória a Deus. Vamos lá então. Capítulo 31. Se alguém puder escrever aí do 30, amém. Ah, mas só para terminar então. Em dias futuros vocês entenderão tudo isso. Lembra quando Jesus nos deu essa palavra? O que eu faço agora vocês não entendem? Mas no futuro vocês entenderão? Muitas coisas que Jeremias escreveu, nem ele mesmo viveu. O retorno, por exemplo, depois de 70 anos de exílio, ele não viveu. Tem muitas coisas que Deus faz que nós não vamos entender até um certo tempo. Jeremias teve que entender algumas coisas só na eternidade com Cristo. E tem coisas que Deus vai fazer que nós não vamos entender mesmo. Mas o que cabe a nós? Confiar. Nossa, e é tão fácil falar, meu Deus, mas eu também preciso viver isso. Confiar, independente do caos que tiver, independente da dificuldade, independente do que você não vê saída, nós devemos confiar no amor eterno de Deus e na sua benignidade que nos atrai. Capítulo 31, então Deus continua falando, né, dessa esperança de restauração. Ele diz assim: naquele tempo eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Então está falando que vai ter uma restauração dessa intimidade, de Deus sendo o Deus de Israel e do povo sendo de fato o seu povo, fiel. Ah, minha mãe colocou aqui, ó: Senhor, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração, no fim dos dias entenderei isso. Tá vendo? A gente não vai entender muitas coisas, mas no futuro, ao fim, né, no término desses dias, quando tudo se cumprir, nós vamos entender. Eu creio, gente, que vai ter coisa que é só na eternidade que nós vamos entender. Que a nossa mente não consegue também compreender agora, de coisas eternas, já que é uma mente muito finita, né? Nós temos a mente de Cristo, tem o Espírito Santo que nos revela muitas coisas. A pessoa que é espiritual discerne do mundo espiritual. Estamos um mundo à frente das pessoas que estão no mundo e que estão cegas e que estão mortas espiritualmente, mas tem coisa que eu tento explicar para o José, por exemplo, mas não tem jeito, ele nunca vai entender. Não adianta eu tentar explicar para ele. Esses dias ele me perguntou: o que está escrito aqui? Eu falei: está escrito desloratadina. E ele olhou assim para mim e eu falei: ah, filho, só confia que é o melhor. A mamãe tá te dando esse remédio que é para curar o dodói do neném, tá? Não tenta entender das fórmulas, de como que o remédio age no seu interior. Não, isso aí você não tem que entender, viu bem? Você só tem que entender que a mamãe sabe que é isso que você precisa e que a mamãe vai te dar na dose certa e que isso vai curar o dodói. Então tem coisas que nós não vamos entender, mas no futuro vamos entender. Amém? Eu achei muito lindo esse versículo que fala assim, ó: os que sobreviverem à destruição que está por vir vão encontrar favor até no deserto. Os que sobreviverem à destruição vão encontrar graça no deserto, porque darei descanso ao povo de Israel. Do mesmo jeito, né, eu creio que quando fala deserto, os israelitas já pensavam no Egito. Da mesma forma que eu livrei vocês do Egito e vocês encontraram graça no deserto, quando eu livrar vocês dessa destruição que está por vir, vocês vão passar por essa destruição, mas aqueles que forem livres, né, aqueles que conseguirem vencer essa destruição, ou seja, os que estiverem vivos quando terminar os 70 anos de exílio, eles vão encontrar favor no deserto, vão achar descanso. Gente, descanso. Eu até me lembro de Hebreus, e isso vai bem mais profundo, quando a Bíblia diz que no deserto eles tiveram incredulidade e por isso não entraram no descanso. Nós podemos entrar no descanso, mesmo no deserto, encontrar favor no deserto.
Mesmo nos dias maus, a nossa alma pode encontrar descanso. Inclusive tem um versículo muito lindo que fala... deixa eu ver se ela tá aqui. Eu li ele hoje, gente. Deixa eu achar aqui. Depois eu marquei ele, então depois eu olho. Achei. Versículo 25 do 31. Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Ele tá prometendo, eu vou dar descanso para quem tá exausto, para quem tá cansado, né? Para quem que a gente lembra? Do próprio Jesus. Só ele que pode dizer: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu darei descanso para a vossa alma. O descanso em Cristo Jesus, ele não depende das circunstâncias. Não depende que esteja tudo bem, que a conta esteja recheada de dinheiro, que o corpo esteja plenamente em saúde física perfeita. Não, o descanso de Cristo é apesar das situações externas. Amém? E aí tem esse versículo lindo que fala que há muito tempo o Senhor disse a Israel: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Já falei sobre ele, né? E aí começa a falar: olha, vocês vão voltar. Vocês vão plantar suas videiras, as pessoas vão voltar a adorar no templo, podem cantar de alegria, porque o Senhor vai salvar o remanescente. Vocês virão com lágrimas de alegria. Uma multidão vai voltar. Eu vou conduzi-los com cuidado, vou cuidar dessa multidão. O versículo 9, muito lindamente, Deus se coloca aqui como o pai de Israel. Eu sou o pai de Israel. Eu disciplino os meus filhos, mas eu também cuido deles. Eu vou trazer o cereal, o vinho novo, o azeite, o rebanho, o gado, ou seja, eu vou prosperá-los, enchê-los de alegria, dar alimento farto, vou transformar seu pranto em alegria, vão ter fartura de alimento, todo o povo vai ter meus bons presentes, minhas boas dádivas. Ou seja, uma mensagem de amor incondicional e eterno, uma mensagem de restauração. E aí, a partir do versículo 15, tem uma profecia que vai se cumprir lá em Mateus 2. Ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Mateus 2, versículo 18, vai falar assim, o 17, na verdade, vai falar assim, ó. Com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois não existem. Quando que foi cumprida essa profecia? O que está falando lá em Mateus 2? Está falando de quando os magos foram ver Jesus. Antes eles passam por Herodes e falam: cadê o rei dos judeus? Nós vimos a estrela, viemos visitá-lo. E aí o Herodes fala assim: eu não sei, cadê ele? Faz o seguinte, assim que vocês encontrarem, vocês voltam aqui e me fala aonde que tá ele, para eu poder ir lá dar uns presentes também. Os reis magos vão, então, encontram Jesus, né? Envolto ali nos panos, na manjedoura, por causa da estrela, né, que foi o guia para os magos. E então, eles visitam Jesus, levam presentes, e aí quando eles vão voltar, aí Deus avisa eles em sonho para não contar para Herodes aonde que está o menino, né, e eles passam por outro caminho. Quando Herodes percebe que os reis haviam enganado ele fala: já sei o que eu vou fazer então. É um bebê que nasceu tem pouco tempo, vamos julgar uma idade aí até 2 anos? E vamos matar todas as crianças até 2 anos. O rei Herodes manda matar esses meninos, né? Até 2 anos. E aí a Bíblia diz que se cumpre isso que nós lemos aqui em Jeremias 31, 15. Que aqui tá falando de Raquel, mas Raquel, na verdade, tá simbolizando não individualmente, mas todas as mulheres israelitas que perderam seus filhos até 2 anos de idade, por causa dessa matança horrorosa que o rei Herodes fez tentando matar Jesus. Obviamente que mesmo Jesus sendo bebê, Deus cuidava dele, como ele cuida de nós, dependendo das nossas fraquezas e fragilidades. Deus avisou ali José em sonho para que José fugisse para o Egito, e José vai para o Egito e ali poupa então a vida de Jesus. Amém? Isso mesmo, por Egito, só para confirmar. Então vamos continuar. Essa profecia então foi cumprida, né? Porque diz respeito ao tempo lá de Jesus. E aí no versículo 17 tem um versículo que talvez é o mais lindo do livro de Jeremias. Há esperança para o teu futuro. Deus está dizendo: tem esperança para o teu futuro.
Tem esperança pro teu futuro. Lembrando que Deus está falando isso para um povo que está vivendo caos. Da fome, da dor, da perda da identidade, do exílio, da tristeza. Eles estão aqui, foram destruídos por Nabucodonosor numa campanha militar que saiu varrendo as nações ali da terra na época antiga. Eles estão extremamente humilhados, envergonhados, perdidos. E Deus está dizendo, tem esperança para o seu futuro. Tem esperança para o seu futuro. Por que é tão importante nós pensarmos assim? O inimigo, o nosso inimigo, muitas das vezes, ele quer tirar de nós a esperança. Ele quer que nós estejamos tão preocupados com o futuro que isso tome a nossa mente a ponto de que a gente não consiga viver o presente. Ele quer trazer caos. Gente, quantas vezes nós vemos notícias e fake news falando assim, vai vir a terceira guerra, começa a estocar comida porque vai ser terrível, os homens vão ser enviados, o Trump vai destruir o Brasil, vai vir bomba atômica, a terra vai vir desolação, vai vir isso e as pessoas vão sofrer. E qual que é a estratégia do diabo? Ele quer promover o caos. Porque se a gente estiver com medo, o medo vai nos paralisar, ele vai nos jogar numa depressão terrível. Nós, em uma aflição terrível, vamos perder o prazer pelo presente. Se nós não crermos que Deus tem um futuro de esperança para nós, nós vamos perder o prazer de viver o hoje. Eu tô lendo esse livro aqui, eu até trouxe para ler uns trechos para vocês, do C.S. Lewis, que é um escritor incrível. Ele escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial. Esse livro pode ser até mal interpretado, mas é muito interessante. Esse livro ele chama Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E esse grande homem de Deus, que é o C.S. Lewis, ele escreve como se fosse aqui o diabo escrevendo suas cartas, suas estratégias para um aprendiz do diabo. E ele fala de uma forma bem cômica, realmente para humilhar o diabo aqui, para trazer a nossa mente o entendimento das estratégias de Satanás, para que nós sejamos um exército que sabe como que o nosso inimigo trabalha e também possamos nos proteger dessas estratégias malignas, né? E nesse livro, ele vai falar pro Vermelindo, que é o sobrinho dele, a quem ele ensina, né? O diabo vai falar para esse sobrinho dele o que eles devem fazer, qual que é a estratégia deles, né? São várias cartas. Numa das cartas, ele começa a falar sobre como eles devem prender a mente dos seus humanos com uma preocupação com relação ao futuro. Eu queria ler uma parte para vocês. Por exemplo, aqui ele fala assim, olha, Deus, que aqui na carta, obviamente, uma carta escrita pelo diabo, ele chama Deus de um inimigo, tá? Mas eu vou falar Deus. Deus deseja que os seres humanos se atentem para duas coisas. A eternidade, que é aquele ponto, a eternidade em si, e para aquele ponto que eles chamam de presente. A vontade de Deus é que a nossa atenção esteja em dois pontos, na eternidade e no presente, mas não no futuro. Preste atenção. Por quê? Somente no presente que são oferecidos aos seres humanos liberdade e realidade. A gente não recebe nada no futuro. Quando a gente recebe é porque está no presente. Certo? Ele, portanto, quer que estejam constantemente interessados na eternidade. Deus quer que nós estejamos interessados na eternidade, que significa o quê? Estar interessados nele, porque ele é a eternidade. Então, Deus quer que nós estejamos interessados na eternidade ou no presente, meditando no presente sobre a nossa união com Deus, obedecendo à voz que está agora na nossa consciência, no presente, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual, dando graças a Deus pelo que nós temos agora. E aí ele vai falar pro Vermelindo, pro diabinho lá. Nosso negócio é desviá-los tanto da eternidade quanto do presente. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é fazê-los viver no futuro. Por quê? Se eles ficarem sempre pensando no futuro, ou eles vão ter sentimento de esperança, ou eles vão ter sentimento de medo. Então olha como que o diabo ele quer trazer caos. Eu deixei alguns trechos aqui para vocês entenderem. O que Deus quer que nós pensemos? No presente e na eternidade. Mas o que o diabo quer que nós fiquemos preocupados o tempo todo do presente? Apenas com o futuro. Não apenas preocupados, mas interessados, com expectativa só no futuro. Vocês já perceberam como que nós muitas das vezes vivemos frustrados?
Porque nós tivemos muitas expectativas no passado que não se cumpriram no futuro, que na verdade é o presente hoje. Nossas expectativas humanas, ao invés da gente curtir aquela fase da nossa vida, nós estávamos pensando, porque quando eu for bem sucedido, quando eu tiver 30 anos, eu já quero ter minha casa própria, quando eu tiver 40 anos, eu já quero ter tantos filhos, eu já quero... E aí, quando a expectativa humana não se cumpre, a pessoa vive frustrada. A gratidão olha para o passado e o amor para o presente. Já o medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm olhos apenas no que está por vir. Então, quando a gente foca só no futuro, a gente peca. A pessoa ambiciosa, ela sempre quer mais. Por quê? Porque o que ela tem no presente não é suficiente para ela. Ela precisa de algo para o futuro, uma nova conquista. Algo que ela não tem ainda, mas que ainda está por vir. Tá vendo o foco no futuro? Obviamente que o inimigo também, ele fala de Deus, né? É obviamente que Deus também deseja que o homem pense no futuro, mas apenas para planejar agora os atos de justiça e o seu dever de amanhã. Então, Deus quer que nós pensemos no futuro? Quer. Eu falei no início da live que Deus quer que nós alcancemos a próxima geração. Mas não é com uma expectativa de que nós só vamos ser felizes no futuro. Não. Nós queremos, olha o diabo falando, nós queremos toda uma raça, que toda uma raça esteja seguindo perpetuamente o fim do arco-íris. O nosso objetivo é que todo mundo esteja sempre querendo chegar lá e nunca chega. Tá sempre infeliz? Sempre incompleto? Sempre insatisfeito? Porque sempre tem um lugar a mais para chegar. Mas o que Deus espera que nós vivamos? Ele quer que os homens entreguem o coração ao futuro. Deus não quer que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele o seu tesouro. Tem uma parte que eu achei tão bonita para terminar. Deixa eu só achar aqui. A gente não quer, o diabo falando, que as pessoas sejam honestas, nem gentis, nem felizes no agora. Mas sempre usando toda a realidade do presente que lhes é oferecida no presente como um combustível para abastecer o futuro. Se nesse meio tempo, deixa eu achar aqui, se por outro lado ele estiver consciente dos horrores que o futuro e estiver orando para obter as virtudes e condições para vivê-los, e nesse meio tempo estiver preocupado com o presente, não, isso aqui é outra parte. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui, gente? O diabo quer que nós percamos a esperança e que nós vivamos sempre pensando no futuro. Mas Deus nos deu uma chave aqui no livro de Jeremias, que é: existe uma esperança para o teu futuro. Se existe esperança, entrega teu futuro a mim e viva o presente. Sempre grato, sempre feliz, sempre se deleitando. O que eu tenho hoje? Qual que é a cruz que eu tenho hoje para carregar? Eu vou carregar com gratidão, vou viver o que Deus tem para mim agora. Né? Às vezes a Cecília, por exemplo, quando ela foi viajar com os avós, né, com a Vanilda que tá aqui, ela ficou tão ansiosa, gente. Ela contava os dias, por fim ela contou as horas até contar os minutos. Só que nós, quando nós crescemos, a gente tem que parar de colocar a nossa expectativa só no futuro. Porque muitas pessoas, elas trabalham o ano inteiro para viver a viagem. E quando chega na viagem, ela pode ser a viagem da vida, mas aí depois de uma semana passa. Não é verdade? Então, se a gente viver só no futuro, nós vamos viver uma vida de frustrações. Deus está dizendo: entenda uma coisa, Israel, tem esperança para o seu futuro, mas o que nós temos que viver hoje você tem que pagar por aquilo que você fez no passado. Então, viva o presente, aprenda no presente, seja grato pelo presente. Às vezes a gente fica, né? Deus me ensinou muito isso, porque quando a Cecília nasceu, eu trabalhando com ansiedade, eu queria muito que ela crescesse, que, tem que passar a cólica, que deu muita cólica, tem que passar os dentes nascendo, que deu muita dor de dente, tem que passar as fraldas, que eu não aguento tocar de fralda, porque tem que passar, eu já quero que aprenda a ler, porque, sabe o que acontece? Quando faz assim, passou. E eles nunca mais voltam a ter aquela carinha de bebezinho falando errado. José fala molango. Mamãe, quero comer molango. Aí quando José veio, eu já tinha entendido isso. Curta o presente, Lorena. Não fica focada quando você vai ficar mais tranquila, quando a gente é tão egoísta, né? Quando vai ficar mais fácil pra mim? Não, foca no presente. Foca no agora, curta o agora, curta seus netos, quem tem neto, curta seus filhos, quem tem filhos.
curta a idade. Ah, mas a adolescência é terrível. É terrível, mas você tá vendo que você vai ver um desenvolvimento que você não viu quando eles eram crianças. Continua intencionalmente colocando semente no coração deles. Você pode ver um adolescente se convertendo a Cristo. Você pode ver seu filho se batizar. Você pode ver seu filho ser cheio do Espírito. Você pode ver seu filho começar um ministério na igreja. Você pode ver aquilo que você não podia ver quando era criança, porque ele está crescendo, ele está começando a entender das coisas de adulto. Então cada fase tem suas coisas boas, até as ruins. O que nós temos que entender? Tem esperança para o futuro. Tem esperança. Não está um caos completo. Deus não perdeu o controle de nada. Tem esperança para o nosso futuro. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar pensando só no futuro. Porque essa é a estratégia do diabo. Curta o presente. Amém? E então, Israel começa a fazer essa oração, né? Tu me disciplinaste severamente, versículo 18 do 31. Faz-me voltar para ti, restaura-me, porque só tu és o Senhor, Yahvé, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. E aí Deus diz: acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo, porque o meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Meu Deus, que Deus é esse? Eu tenho que castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Deixa eu achar aqui. Tô passando algumas partes aqui do capítulo 31. Uma coisa linda do livro de Jeremias, assim como Isaías e Oséias, eles também falam da relação de Deus com Israel como uma relação íntima de um marido e uma esposa. Então, no capítulo 31, versículo 32, diz assim, olha, deixa eu ler o 31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e tirei do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram essa aliança. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei em sua mente e as escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo, vocês precisam conhecer o Senhor. Por quê? Porque todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha que lindo, Deus está falando, eu vou esquecer da transgressão de Israel, eu não vou ficar lembrando, tocando aquela ferida de novo, lembra que vocês pecaram. Não, eu vou colocar uma nova aliança, vou estabelecer uma nova aliança e dos pecados do meu povo, eu não vou lembrar mais. E essa nova aliança que eu vou fazer é diferente daquela que eu fiz quando eles saíram do Egito, que é a aliança de Moisés, onde Deus escreveu sua lei nos tabernáculos, nas tábuas de pedra. Essa nova aliança seria diferente, porque cada um teria essas leis inscritas na sua mente e no seu coração. Isso joga para o quê, gente? Para o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a terra. Jesus falou assim, olha, quando vier o Consolador, o meu Espírito... Deixa eu só mudar aqui, gente, que eu tô no sol. O calor veio com tudo. Quando o meu Espírito vier, ele vos ensinará todas as coisas. Vocês não vão precisar mais de alguém que os ensine. Vocês não vão precisar mais de um mediador, porque Jesus, o sacerdote eterno, redimiu vocês e com o seu sangue abriu um novo e vivo caminho, que os permite se achegar cada um de vocês, do menor ao maior, até o Santo dos Santos. E uma vez aptos para se achegar até o Santo dos Santos, que é onde habita a presença gloriosa do Senhor, vocês mesmos me conhecerão intimamente. Não precisa mais de um homem apenas, que apenas uma vez no ano entraria no Santo dos Santos. Não, agora todos têm acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo. Todos têm acesso. Essa nova aliança vocês têm acesso à minha presença e todos vocês poderão me conhecer. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Desde o pastor e o bispo, o papa, até aquele irmãozinho que não sabe nem ler, mas que busca a Deus de todo o coração.
Todos. Do mais rico ao mais pobre. Ao mais considerado e honrado na sociedade até o marginalizado. Todos que buscarem conhecer o Senhor por meio de Cristo Jesus e através do Espírito Santo têm acesso ao Santo dos Santos. Eles podem entrar na presença gloriosa de Deus e conhecê-lo. E agora, eles não têm mais uma tábua, eles não têm mais uma lei escrita, eles não vivem uma religião. Não é mais sobre um conjunto de regras. Cristianismo, gente, é relacionamento. Cristianismo é mais do que uma religião onde a gente tem que seguir regras. É um relacionamento que o Espírito Santo agora vai nos ensinar, porque agrada a Deus e não. Muitas pessoas às vezes chegam para nós e falam, na sua religião permite fazer isso? Tá vendo como é que é a mente fechada das pessoas? Eu faço algo porque é permitido para eu entrar num grupo seleto de pessoas. Ou eu não faço algo, né? Eu acho que esse é o certo, né? As pessoas muitas das vezes dizem, olha, eu não faço aquilo porque não é permitido. Sua religião permite beber? Sua religião permite fumar? Só que vai chegar o tempo, é o que Deus está dizendo, que as pessoas não mais farão ou deixarão de fazer coisas por causa de um conjunto de regras, mas porque elas querem tanto agradar o Deus que mora agora dentro delas, por meio do seu Espírito, que agora elas fazem o que é certo e deixam de fazer o que é errado, porque elas querem agradar aquele que se tornou Deus delas e que elas se tornaram ali propriedade desse Deus. Estão entendendo o que é isso? Agora não, eu vou pôr minha lei na sua mente e no coração. Ou seja, as próprias pessoas entenderão o que é certo e o que é errado por meio do Espírito. Às vezes a gente discute muito sobre roupa, né? Qual que é a roupa certa que tem que cantar lá na frente, que as irmãs podem cantar? Será que pode cantar de calça? Será que pode cantar de saia? E algumas denominações ainda têm, né, esse entendimento de que é necessário colocar essa regra. E eu não discuto com essas denominações. Se o líder pensa que é assim, eu realmente estou debaixo de uma autoridade e eu admito de maneira submissa a essa regra. Mas o que eu realmente entendo é que uma pessoa que quer mostrar o corpo, uma pessoa que quer ser sensual, ela vai usar uma saia para isso. Pode ser saia. Ela vai usar a saia para aquilo. E uma pessoa que entende que tem o corpo dela é templo do Espírito Santo, ela vai pôr calças que não insultam ao Espírito Santo. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Se a gente colocar uma regra, a pessoa vai conseguir burlar aquela regra porque o coração dela continua rebelde. Mas se a gente leva as pessoas ao entendimento do Espírito, se a gente leva as pessoas ao entendimento do que é o cristianismo, e se as pessoas de fato são transformadas no seu coração, elas não precisam mais de regra para fazer o que é certo e o que é errado. Porque elas chegam diante do espelho e perguntam para o Espírito Santo, essa roupa aqui está na regra, mas o Senhor está feliz? Ou o Senhor prefere que eu tire? E agora a gente vive não mais um conjunto de regras, mas uma vida em prol de agradar a Deus. Amém? Meu Deus, isso é forte. Glória a Jesus. No final do capítulo 31, Deus vai falar que a aliança dele, ela é irrevogável. Assim como ele tem uma aliança com o sol e com a lua, e essa aliança é irrevogável, assim como ele não anula a lei da natureza, todo dia de manhã o sol nasce, né? Todo dia a lua tá lá. Bom, pelo menos nas estações dela, né? E ela está lá. Deus está dizendo, assim como eu não anulo essas leis, assim como eu não anulo as estações, assim como desde que a terra foi criada, tem verão e inverno, sol, frio, calor, né? Sol e lua, calor e frio, assim também é a minha aliança com o povo de Israel. Ele vai dizer, olha, assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não vou rejeitar o povo de Israel pelo mal que fizeram. Deus está prometendo, eu não vou deixar vocês destruídos. Muita gente pensou, agora acabou, nós vamos viver aqui, um bocadinho de gente que sobrou em Jerusalém vai morrer, nós vamos viver aqui um povo escravo, daqui a pouco não tem mais judeu, acabou. Não tem mais Israel. Deus está falando, olha, eu estou dizendo para vocês que assim como o sol nasce todo dia, eu não os rejeitarei para sempre. Meu Deus! Que Deus é esse, gente? O nome dele é o Senhor dos Exércitos. Ele não anula a lei da natureza. Foi ele mesmo que criou os céus e a terra.
E ele está dizendo, com amor eterno, eu não rejeito o meu povo. Capítulo 32, Jeremias, então, uma coisa, é bem interessante o que acontece no capítulo 32. Quantas horas que é isso, gente? Nossa, eu já falei demais, Senhor. No capítulo 32, uma coisa interessante acontece. Deus fala para Jeremias o seguinte. Deixa eu explicar quando que aconteceu primeiro, né? Que o capítulo nos mostra o contexto. Isso aconteceu no 10º ano do reinado de Zedequias. Eles estavam nesse tempo no meio do cerco babilônico. O cerco babilônico começou no 9º ano de Zedequias e acabou no 11º ano do reinado de Zedequias. Foi um cerco de quase 2 anos. O que significa cerco? A Babilônia veio com seus exércitos e fechou a cidade. Fechou a cidade com os exércitos, fechou os portões, acabou com o abastecimento de comida e de água. A coisa começou a ficar feia. No livro de Lamentação, que demonstra um pouquinho da situação do povo durante esse cerco, conta que as mães, as mulheres, algumas mulheres começaram a cozinhar os próprios filhos. De tamanha fome e pobreza. A coisa foi terrível. A gente tem engole seco, né? A coisa foi terrível. No meio desse cerco, Jeremias foi preso. A Bíblia diz que nessa ocasião o exército babilônico cercava Jerusalém. Jeremias estava preso lá no pátio da guarda, no palácio real. Zedequias colocou ele lá porque ele continuava dizendo, tá vendo a Babilônia que está cercando aqui? Vai destruir Jerusalém, vai levar Zedequias para a Babilônia, vai acabar com... E começou a falar aquelas palavras, né? Todo mundo queria ouvir o quê? Não, Deus vai ter que mandar esse exército sair, Deus vai dar vitória para Jerusalém, nós vamos vencer, gente, vai dar certo, vai dar tudo certo, gente. Era isso que todo mundo queria ouvir. Só que Jeremias vinha continuando. Babilônia vai entrar. Eles estão só cercando agora, mas eles vão entrar, vão destruir o templo, vão queimar as casas, vão queimar o templo, vão destruir os muros, Jerusalém vai virar ruína. O povo ficou tão estressado com aquelas palavras, né? O rei ficou estressado com aquelas palavras, prendeu Jeremias lá no pátio da guarda. Aí Deus falou para Jeremias assim, Jeremias, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você vai comprar, um primo seu vai vir aqui, o nome dele é Anamel, filho de Salom. Ele vai te dizer assim, compra meu campo em Anatote, Jeremias preso, tá? Destruição iminente. Fome, cerco, Babilônia quase entrando, palavra de Deus que Jerusalém vai ser destruída. Deus fala para Jeremias, olha, seu primo vai vir e vai te falar para comprar o campo dele lá em Anatote, porque você tem direito de comprar. E aí, exatamente como Deus tinha falado para Jeremias, o primo de Jeremias vem, vai visitá-lo na prisão e fala com ele, ô Jeremias, eu sei que você está preso, mas deixa eu te perguntar, você tem direito de comprar meu campo? Você quer comprar? Porque você tem direito antes que eu ofereça para outra pessoa. Exatamente como Deus falou. Aí, o versículo 8 fala assim, então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Isso é muito importante falar, gente. Por quê? Deixa eu só ver aqui que eu tenho que andar mais alto. Por quê? Às vezes, quando a gente fala assim, ouvir algo que vem de Deus. O próprio Jeremias, que falou tantas coisas acerca de Deus, ele precisava muitas vezes de uma confirmação daquilo. Eu falei aqui esses dias, como o nosso coração é enganoso, às vezes a gente pensa que foi Deus que nos falou, mas se aquilo não bate com as escrituras, a gente já sabe que não foi Deus, porque Deus ele não se contradiz. Mas eu achei tão bonito isso, porque às vezes a gente pensa que Deus falava de forma audível e que era muito claro e que era simples. Mas na verdade, Jeremias está dizendo assim, olha, eu ouvi uma voz, o Senhor me dizendo isso. Quando aconteceu, eu entendi que era de fato o Senhor. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? A gente não pode negligenciar as coisas que Deus nos diz. Às vezes vem uma coisa na nossa cabeça assim, vai no hospital hoje. Aí você fala assim, gente, eu vou no hospital pra quê? Que coisa doida que me bateu aqui, gente. Pra que eu vou no hospital? Não tem ninguém que eu conheço lá. Gente, a pessoa que anda no Espírito, ela tem que entender que às vezes o Espírito Santo está nos pedindo para fazer coisas que a gente não vai entender. Mas se permita viver e você vai se tornar cada vez mais sensível à voz de Deus. Porque às vezes tem alguma pessoa lá que quando você chegar lá, Deus vai te dar uma palavra, mas isso depende de uma obediência.
A gente olha para Jeremias e pensa que era aquela coisa, né, gente? Uma conexão aqui de Wi-Fi. Deus falou, falou, mas o próprio Jeremias está demonstrando a humanidade dele aqui. Que Deus falou para ele não entendeu nada. Quando aconteceu, ele falou, não, foi Deus mesmo que me falou. Mas isso é muito importante porque tem coisas que Deus vai nos falar, na hora não vai fazer sentido. Inclusive, é isso que Deus falou para Jeremias. Deus falou para Jeremias assim, gente do céu, tá batendo sol aqui. Deus falou para Jeremias assim, não dá para fazer aqui mais não. Deus falou para Jeremias assim, quando o seu primo vier, você vai comprar o campo. Jeremias tá assim, gente, não tô entendendo nada do que Deus tá falando. Esse Deus não é gente mesmo. Irmã Rose, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoa. Esse Deus não é gente. Ele mandou eu pregar durante 40 anos, 39 anos até aqui mais ou menos, que vai vir guerra e que Jerusalém vai ser destruída. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada aqui. Agora ele tá mandando eu comprar um campo. Imagina só, imagina aqui comigo, que a gente descobre que vai ter uma bomba atômica que vai assolar o Brasil. Deus que nos livre disso. E que Deus já falou que vai acontecer, que não vai sobrar ninguém e tal. E aí antes de acontecer, pouco antes de acontecer, porque o cerco já estava acontecendo aqui, estava quase acontecendo a destruição. Jerusalém seria ali assolado, destruído. E aí Deus fala assim, não, compra um terreno na roça. Aí você fala assim, quê? Inclusive, era tão... Jeremias não estava entendendo. Todo mundo vai ser exilado daqui. As pessoas vão ir pro exílio. As pessoas vão ficar 70 anos fora. Não vai sobrar ninguém. Tudo vai virar um monte de ruína. E você tá mandando eu comprar, investir. Investe num campo aí. Investe num pedacinho de terra em Jerusalém, Jeremias. Ai, não faz sentido nenhum. Jeremias então vira para Deus e fala assim, então, Senhor... ele faz uma oração no versículo 16 do capítulo 32. Ele começa a falar assim, ó Senhor, Tu és soberano. O Senhor fez o céu, a terra com a Tua mão, com o Teu braço forte e poderoso. Nada é difícil demais para Ti. Foca nisso. Nada é difícil demais para Ti. O Senhor mostra a Tua bondade. O Senhor é um Deus grande e poderoso. O Senhor tem sabedoria. O Senhor faz milagres. O Senhor faz sinais e maravilhas. Ele adorou muito a Deus, né? A nossa oração sempre tem que ser cheia de adoração, tá, gente? Não é murmuração. A nossa oração não pode ser essa murmuração de ai Deus, parece que o Seu nome vê. Não, olha como Jeremias começa com adoração. O Seu nome é famoso até hoje. O que o Senhor fez no Egito? O que é isso, Deus? O Senhor é Deus perfeito. Nossos antepassados que não seguiram as Tuas regras. Tudo está acontecendo por causa dessa desobediência. Mas agora, o Senhor está vendo que construíram rampas junto aos muros da cidade? O Senhor está vendo que por causa mesmo da Tua palavra, vai ter guerra, fome, doença, que essa cidade vai ser entregue aos babilônicos. E no entanto, o Senhor me manda comprar por um bom preço. O Senhor me manda gastar o meu dinheiro, que talvez eu vou até precisar durante o exílio aqui. O Senhor, por um bom preço, me manda comprar diante de testemunhas uma propriedade. O que Jeremias está falando? Eu sei que o Senhor é soberano, mas me explica, porque eu preciso entender melhor. Deus então responde a Jeremias. Jeremias, eu sou o Senhor de fato. Eu sou Deus de toda a humanidade. Assim como você disse, tá? Eu acrescentei esse assim como você disse. Deus só repete aquilo que Jeremias falou. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? E Deus fala isso também para Abraão. Nada é demasiadamente difícil para mim, Abraão. Ah, mas eu sou velho, Sara é estéril, Sara também é velho. Abraão, tem alguma coisa que é difícil para mim? Você acha mesmo que o câncer é difícil para mim resolver? Você acha mesmo que a pior crise financeira pode ser impossível para eu reverter? Você acha mesmo que eu não consigo restaurar uma família e um casamento? Você acha mesmo que eu não consigo atrair o coração de uma pessoa a ponto de levá-lo ao arrependimento e à salvação? Por pior que ela seja e por mais pecaminosa que tenha sido a vida dela, você acha mesmo que tem alguma coisa que é muito difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, de fato, vou entregar essa cidade aos babilônicos, vou entregar para Nabucodonosor. Nabucodonosor vai entrar aqui, vai arrasar a cidade, vai conquistar. Vão incendiar todas as coisas aqui, vão queimar as casas. Vai ser terrível. Mas eu preciso dizer uma coisa.
Ela vai ser entregue ao Deus da Babilônia, ao rei da Babilônia, mas eu vou trazer o povo de volta. Eu vou fazer com que eles vivam em segurança. Vou dar-lhes um só coração e um só propósito. Eles vão me adorar para sempre, para o seu próprio bem, para o bem dos seus descendentes. Vou estabelecer com eles uma aliança eterna. Não vou deixar de fazer o bem para eles. Então o que você está fazendo aí, Jeremias, é só um sinal daquilo que ainda vai acontecer, mesmo que no futuro. Que é o quê? Os campos voltarão a ser comprados e vendidos. O que você fez hoje, Jeremias, foi um ato profético. Por mais que você tenha comprado esse campo, e eu quero te dizer, você não vai desfrutar dele. Porque, né, eu estou falando aqui com as minhas palavras. Jeremias não iria desfrutar daquele campo que ele comprou por um bom preço. Porque Jeremias, na verdade, eu até pesquisei um pouquinho hoje sobre Jeremias. O Nebuzaradã, que é o comandante de Nabucodonosor, deu para ele a possibilidade de escolher se ele queria ir para a Babilônia ou se ele queria ficar em Jerusalém. Alguns historiadores vão dizer que Jeremias morreu no Egito com Baruque, outros vão dizer que ele até acabou indo para a Babilônia. Mas de fato, gente, com tanta destruição, guerra e fome, ele não aproveitou daquele campo que ele comprou. Mas Deus estava usando a vida de Jeremias como um símbolo, como um ato profético. Isso que você fez aqui hoje, Jeremias, de comprar um campo, vai acontecer de novo, as pessoas vão voltar. Porque Jerusalém ficou tão destruída a ponto, gente, de que teve uma época que não achava nem pessoas nem animais. A cidade ficou arrasada, em ruínas. Quem queria comprar uma coisa lá? Ou vendeu? Quem queria vender, quem iria comprar? Mas Deus está dizendo profeticamente através da vida de Jeremias, um dia as pessoas vão voltar a comprar e vender aqui. Essa terra vai ter valor de novo. E aí no capítulo 33, continua-se essa mensagem de esperança maravilhosa. No capítulo 33, o versículo 3 é um dos mais famosos de Jeremias, quando fala assim, pergunte-me e lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que vocês não sabem a respeito do que está por vir. Estou tentando lembrar a tradução que é mais tradicional. Busquem e encontrarão a resposta. Como é que é, gente? Fugiu agora, porque essa versão mais atualizada, muitas das vezes perde-se um pouquinho aquele apego emocional que a gente tem, né? Daquele versículo que a gente ouviu a vida inteira. Responde-me. Me lembra aí, gente, por favor. Jeremias 33:3. Me lembra o começo, que o final a memória já vai lembrar. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Me lembra o início. Eu tenho que pegar uma Bíblia e deixar aqui do meu lado. Mas eu esqueço. Uma Bíblia de uma versão mais tradicional. E anunciar-te-ei coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei. Oh, Jesus, glória a Deus. Obrigada, mãe. Você tá rápida no gatilho, hein, mulher? Gente, coisa mais linda. Minha mãe senta com a Bíblia e uma canetinha. E ela vai acompanhando a live, estudando. Ah, que povo abibliado, gente. Que honra que eu tenho de ser sua filha, mãe. Dona Piedade, seja bem-vinda. Quanto tempo que eu não te vejo. Que Deus te abençoe, viu? Saudade de você. Isso mesmo, mãezinha. Clama a mim e responder-te-ei. Então, o que Deus está falando para Jeremias? Ele está falando para Jeremias, se você buscar, se você clamar, Deus está incentivando Jeremias a procurar respostas. E esse mesmo versículo se aplica a nós no dia de hoje. Deus está te chamando, está dizendo, se você perguntar, eu vou te responder. Se você clamar hoje, individualmente, cada um do menor ao maior, não importa seu passado, porque se você se arrepender, eu não vou me lembrar mais dos seus pecados, eu vou te perdoar de cada um deles. Não importa o que passou, não importa o seu nome, não importa o seu título, não importa a sua religião. Se você me buscar, se você quiser saber mais, eu vou te responder de coisas grandes e ocultas que você não sabe. Gente, é muito bom ser filho de Deus. É muito bom é muito bom viver no Espírito, sabe? A pessoa que vive no Espírito, ela tá sempre à frente do tempo dela. Deus tem falado de coisas pra mim e assim, não faz o menor sentido pra estação que eu tô vivendo, mas eu tô crendo que é isso mesmo que ele falou que vai acontecer. Eu tô com chuva serôdia na cabeça, chuva da primavera. A primavera tá chegando aí, gente. Mas assim, a pessoa que anda no Espírito, ela tá sempre uma estação à frente.
Por quê? Porque nós temos a possibilidade de ouvir o que está na mente de Deus. E Deus está dizendo, se você clamar, eu vou te falar. Você não precisa ir atrás da profeta que está na igreja. Você não precisa mais de pagar a vidente. Não, você não precisa de adivinho. Você pode andar no Espírito e saber do que está passando no coração de Deus, vivendo o presente, sem essa expectativa louca sobre o futuro. Nós falamos tanto de futuro, né? Quantas pessoas acabam com todos os seus recursos porque querem saber do futuro, usando agoureiros e adivinhos. Nós temos que confiar no Deus do presente. Mas aqui, quando nós estamos em Deus, nós sabemos das coisas do Espírito, nós nunca somos pegos desapercebidos, porque o Espírito sempre nos prepara para a próxima estação. Aleluia! Deus, então, no capítulo 33, vai falar sobre restauração, vai falar sobre que muito nós lemos nos capítulos anteriores, queria cessar a voz de noivo e noiva, mas agora a gente está lendo, a voz de noivo e noiva vai voltar a ser ouvida, ou seja, as pessoas vão se casar de novo, as pessoas vão ter vinhas de novo, vão se alimentar dessas vinhas. No final do capítulo ele fala que vai levantar um renovo, um descendente justo da linhagem de Davi, que é o nosso Senhor Jesus, né? Promessa messiânica. Sempre haverá um rei que é Jesus, que é eterno, sempre haverá sacerdotes e levitas, porque a igreja de Cristo é um reino sacerdotal, nós seremos feitos reis e sacerdotes, né? Todos são sacerdotes, não apenas os pastores, mas todos. E aí, para terminar, o versículo 22 fala assim: como não se pode contar as estrelas no céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes de meu servo Davi e os levitas que me servem. Deus está reafirmando aqui aquilo que ele falou, que começou lá em Abraão. Lembra? Areia do mar, estrelas do céu? Deus está reafirmando a aliança que ele fez com Abraão e com o povo de Israel. Apesar de tanto caos, de tanta dificuldade, o amor de Deus é eterno e ele nos atrai. E há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Amém? Meu Deus, hoje eu falei muito? Mais uma vez, 1h10. Mas eu quero agradecer a todos aqui. Olha a Andresa que entrou. Andresa, saudade de você, das crianças. Beijo, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês, viu? A Cacá, a Nilde, a irmã Rose, a Vanilda, a minha mãe, a Maria, que também entrou, Deus te abençoe, Maria, e a Dani, minhas companheiras, obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por passarem esse tempo meditando as escrituras comigo, eu espero que tenha sido edificante para vocês, e que Deus abençoe a vida de cada uma, e até amanhã, se Jesus permitir. Mãe, já mandei um abraço para você no início, tá bom? E para a dona Lenir, novamente mando um beijo para ela. Beijo, Jesus abençoe a senhora. E também para a Ruth. Entrou no finalzinho, Andresa, mas está tudo bem. Eu tenho certeza que essas últimas palavras também foram edificantes, né? Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã, se Jesus permitir. Não se esqueça, se você clamar, ele vai responder. Vai anunciar coisas grandes e ocultas que hoje você não sabe. Só não desista. Tem esperança para o teu futuro, Deus está cuidando de tudo, o amor eterno dele nos atrai e ele espera que nós sejamos um povo que não vive um conjunto de regras, mas que busca por amor fazer aquilo que lhe agrada. Amém? Beijinho, com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.